As mulheres no Novo Testamento. Entendendo que a Bíblia é muito mais do que uma coleção histórica de escritos ou de fonte de inspiração para a teologia, acima de tudo, ela é a boa nova que nos motiva a assumir um compromisso enquanto homens e mulheres nos dias atuais, empreendendo uma reflexão que possa reconstruir essa história e observar as contribuições das mesmas desde os primórdios do cristianismo. É necessário que as histórias das mulheres, tanto no Novo e no Velho Testamento, sejam revistas e compreendidas a partir da ótica feminista, de igualdade. Além de buscarmos perceber o lugar de fala dessas mulheres, é importante restituir a importância delas na história cristã primitiva. O Novo Testamento é um lugar privilegiado e suficiente para tal reconstituição, porque as mulheres são seguidoras de Jesus e membros líderes das comunidades primitivas. Jesus e seu movimento alimentavam uma perspectiva inclusiva entre as pessoas. Isso já era o sinal da presença do reinado de Deus entre eles. A discriminação da mulher na época do Novo Testamento tem um forte componente cultural, como quaisquer outras modalidades de discriminações. Ela está relacionada não somente ao ser da mulher, mas também ao seu espaço na vida social e religiosa na história do povo judeu. A situação social da mulher na cultura judaica apresenta matizes diferentes. O rigor da vida retirada da esfera pública estava reservado às mulheres de classe alta e concentrado nas grandes cidades. A mulher da cidade de Jerusalém, pertencente à casa dos notáveis, não participa da vida pública, limitando-se a atividades domésticas. Ela mantinha o rosto oculto, deveria passar despercebida em público e preferia-se que ela não saísse de casa. As mulheres geralmente ficavam confinadas nos quartos e as mulheres casadas só podiam ir sozinhas apenas até o pátio da casa. Convém ressaltar que entre os setores mais populares não havia esse rigor em função da situação econômica. Esse rigor também era menor se a mulher vivesse no campo. Ali, as relações eram mais livres. A mulher podia ir à fonte, dedicar-se ao trabalho agrícola com o marido e os filhos, vender azeitonas à porta de casa, servir a mesa, etc. Geralmente, ela não cobria a cabeça. Mesmo assim, um homem não poderia conversar com uma mulher estranha. Fora esses aspectos mencionados, a regra era a exclusão da mulher da vida pública. Do ponto de vista religioso, a mulher padecia de situação desigual em relação ao homem. De um lado, ela estava submetida às proibições da Torá e ao rigor da legislação civil e penal, incluindo a pena de morte. De outro, ela estava excluída de deveres religiosos, que implicava também a exclusão de direitos. Quanto aos deveres, não precisava rezar 3 vezes ao dia. Como todo judeu homem, não necessitava participar das festas de Jerusalém. Quanto aos direitos, ela era tolhida sua presença na sinagoga entre os homens. Ela deveria ficar num lugar separado e escondido, sendo que não poderia frequentar um lugar sagrado durante o período menstrual e imediatamente depois do nascimento de um filho. Temos a impressão de que o judaísmo no tempo de Jesus também alimentava pouca consideração para com a mulher. A situação comum no Oriente, onde ela é valorizada antes de tudo pela sua fecundidade e vê-se afastada tanto quanto possível do mundo exterior, submissa ao poder do pai e do marido e de onde, do ponto de vista religioso, não é igual ao homem. Diante desses detalhes relativos à situação concreta da mulher na Bíblia, na época de Jesus, é possível identificar a sua boa nova. Tal novidade pode ser constatada em 3 momentos distintos de Jesus: seu nascimento, missão e ressurreição. Durante a missão de Jesus, às mulheres é permitido segui-lo como diaconisas e discípulas. Elas fazem parte da assembleia convocada por Jesus e participam junto com os homens numa missão conjunta. Os horizontes da mulher se abrem, transcendendo os afazeres domésticos, é o que comprovam algumas passagens bíblicas. Eis os nomes de algumas delas: Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago Menor e José, Maria e Marta. Diz o texto bíblico que elas o seguiam e o serviam. Esses termos eram utilizados para designar o discipulado dessas mulheres.
Ao contrário do Antigo Testamento, a partir do qual as verdades divinas eram reveladas aos profetas homens, Jesus comunica sua filiação divina, sua messianidade e ressurreição para as mulheres e por intermédio delas. A samaritana, desprezada por ser mulher estrangeira e impura, de má conduta, Jesus se revela como Messias. A Madalena, ele designa a missão de anunciar aos discípulos a sua ressurreição. Vale lembrar aqui que na lei judaica a mulher não é aceita como testemunha. Sem se constranger com esse contexto sociocultural, Jesus valorizou o testemunho de mulheres, mesmo nesse momento decisivo da história da salvação. Segundo o que escreve a pastora Odja Barros, mulheres livres como Maria Madalena representavam uma ameaça aos modelos patriarcais que atribuem valor à mulher, condicionando ao seu papel de esposa ou mãe. As mulheres livres, não tuteladas por figuras masculinas, tornavam-se um modelo perigoso de subversão e, por isso, precisavam ser apagadas ou demonizadas. No entanto, o espírito de Madalena é resistente. Apesar de toda a tentativa patriarcal de apagamento, Maria Madalena é a segunda mulher mais nomeada no Novo Testamento e, depois de Maria, a mãe de Jesus. Todos os 4 evangelhos retratam-na como líder do grupo de mulheres que testemunhou por primeiros eventos que cercam a ressurreição. Todos os 4 descrevem-na exatamente como Maria, a de Magdala. Nos costumes sociais que cercavam as mulheres no judaísmo palestino do primeiro século, as mulheres muito raramente eram nomeadas em textos antigos. Se elas eram nomeadas, é porque tinham alguma proeminência social e geralmente eram nomeadas a partir das suas relações com homens, como maridos, pais ou irmãos. As mulheres não eram vistas em sua individualidade, mas eram consideradas apenas como parte da família patriarcal, que é raro para elas terem uma identidade separada de um parente do sexo masculino. Assim foi retratada Joana, a esposa do alto funcionário de Herodes. O relacionamento de Jesus com as mulheres vai além dos costumes de sua época. Ele rompe muitos tabus existentes, a ponto de escandalizar seus primeiros discípulos. Não faz qualquer discurso explícito a respeito da libertação da mulher. O objetivo de sua missão é trazer o reino de Deus. Implica no resgate do paraíso perdido, quando homem e mulher tinham uma missão conjunta. Nesse aspecto, Jesus desconcertou os hábitos da sociedade judaica. Algumas passagens do Evangelho figuram como verdadeiras denúncias da marginalização, violência e opressão vividas pela mulher no tempo de Jesus em todos os tempos. No texto sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana, é importante ressaltar que quem aqui evangeliza é a mulher estrangeira e provavelmente ela era uma prostituta. Teve 5 maridos e convive com alguém que não é o seu marido. E esse encontro versa, de algum modo, sobre o confronto das diferenças. Jesus transgride usos correntes e ousa estabelecer um diálogo em público, sem a presença dos discípulos, com uma mulher samaritana e pecadora. E isso é admirado até mesmo pela própria samaritana, porque nela já estava introjetado o quão desprezível era a sua condição. Como, sendo judeu, tu me pedes de beber, a mim que sou samaritana? Aqui estamos diante de uma situação muito comum na qual discriminado se discrimina não só pelo que faz, mas pelo que é, ser uma samaritana. Naturaliza-se uma discriminação que é politicamente e historicamente construída pela sociedade patriarcal. Podemos concluir que a mensagem de Jesus está orientada para a desconstrução de qualquer discriminação que pese sobre a mulher. Liberta por Jesus, também ela é convocada a ser portadora e anunciadora da libertação. Gostaria de concluir com uma pergunta. Podemos continuar a escrever a história das mulheres no Novo Testamento a partir das nossas vivências? Façamos parte dessa rede de mulheres seguidoras de Jesus.